Olá, meu público grajaúense, estamos chegando novamente mais uma vez com a programação do Maranhão 360, mais um episódio. E hoje nós temos a satisfação aqui de receber mais uma convidada especial na nossa programação, em mais esse episódio do Maranhão 360. Antes de eu apresentar ela para você, para mim, como eu disse antes de fazer essa entrevista, e a gente comenta muito nos bastidores em casa, é uma pessoa super concentrada, é uma pessoa, para mim, preparada, sou fã, admiro muito pelas suas palestras, pelo seu modo de conversar com pai, com mãe, com famílias, tentar centralizar a família no caminho divino. Independente de religiões, ela é evangélica, eu espiritualista, cristão, mas aqui eu não sei nem como dizer o apreço que eu tenho por ela, não só a mim, como também os meus irmãos, que também são espiritualistas, falam muito da palestra dela, que é uma pessoa que eu creio que talvez ela não saiba, mas é um espírito encarnado aqui na Terra com uma preparação divina, celeste, enviada por Deus, que eu chamo de psicóloga de Cristo, porque ela tem a palavra certa no momento exato. Então a nossa convidada de hoje do Maranhão 360 é a nossa querida Francisca Romana, a quem eu agradeço pela presença. Francisca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada. Francisca, antes de nós entrarmos no assunto que nós vamos abordar mais, família, filhos, até o centro da coisa, que é o equilíbrio espiritual de famílias desajustadas, eu quero primeiro que você se apresente. Quem é a Francisca Romana hoje aqui em Grajaú? Filha de quem? Se é filha da nossa cidade, natural de Grajaú, ou veio de alguma região para morar em Grajaú? Fique à vontade. Muito bem. Antes de tudo, também já ser um prazer servir, cooperar. Recebi o convite com certo temor, né? Mas, como sempre digo, é um privilégio cooperar em qualquer instância, em qualquer situação. Muito bem. Francisca Romana de Souza Nascimento, não é natural de Grajaú, né? Eu sou natural de Tasso Fragoso, no Maranhão. E eu sou filha de um senhor chamado Aristide de Souza Chaves, ainda vivo, né? Meu pai mora ali na região de São João do Paraíso. Minha mãe já é falecida. E eu chego em Grajaú nos idos de 90, né? E eu venho para concluir o meu segundo grau. Naquele tempo a gente não chamava ensino médio, era segundo grau. Eu chego em Grajaú e eu vou morar com uma pessoa que sempre eu gosto de mencionar. E muitos dos seus telespectadores, do seu público, vai saber de quem estou falando. Isabel da Brama, né? Uma mulher formidável, à frente de seu tempo, foi quem me recebeu nesta cidade, né? Eu vim para estudar e fiquei com ela até o meu casamento. E ali, pela rodoviária, eu conheci o filho do seu Mineirinho. O seu Mineirinho também é uma pessoa muito conhecida ali no nosso bairro, né? Dono da usina, naquela época uma necessidade que as pessoas tinham era de ter uma usina de beneficiamento de arroz. E ele trabalhava nessa área, e eu sou casada com o filho mais velho dele. E juntos nós tivemos 3 filhos e nos congregamos na Assembleia de Deus do setor rodoviário desde que eu cheguei aqui. Profissionalmente, eu sou mais conhecida como a gestora, né, da Escola Evangélica de Nalva Barros. Eu sempre digo, talvez a primeira coisa que eu penso quando acordo e a última antes de dormir, porque está muito ligada à minha vida, digamos assim. Então, essa sou eu. Ótimo, muito bem. Agora, Francisca, para você, hoje como nossa convidada especial, para você, na convivência grajaúense, na convivência dessa história de nossa cidade, o que é
família para você hoje, nos dias atuais? Eu quero até colocar assim, voltando lá, eu me considero mais grajauense do que muitas pessoas que nasceram aqui. Eu não me vejo, sinceramente, não me vejo fora deste lugar. Quando vou à minha casa, à casa da minha família, quando estou entre os meus na minha região de origem, é como se eu estivesse mesmo a passeio, né? E uma das coisas que me chama a atenção na família grajauense é o acolhimento, o cuidado, sabe? Eu fui muito cuidada no dia da minha dor, no dia da minha necessidade, no dia da dificuldade da minha família. Eu fui muito abraçada, eu fui muito acolhida por todos. E eu tenho uma dívida de gratidão com cada uma dessas pessoas. Então, família, Dejaci, para mim, é uma ideia divina, lá dos primórdios da criação, que não tem como a sociedade, seja ela onde for e qual for, sobreviver com essa ideia diminuída, né, digamos assim, encostada num canto, porque família é onde tudo começa e é onde tudo vai terminar. Então, a família grajauense, ela é forte, ela é destemida, ela é abençoada e eu sou muito feliz por fazer parte dela. Muito bem, Francisca, você falou em um caso muito que a sociedade grajauense lhe abraçou nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu não quero aqui revirar o baú, mas todos nós sabemos o que você viveu naquele ano assombroso daquela madrugada. E a minha pergunta é, como você, como mãe, como família, integrando toda uma sociedade, como você conseguiu, essa ainda é a pergunta, como você conseguiu demonstrar naquele momento de dor tanta força, tanta ânimo e tanta fé em um dos momentos mais, eu digo assim, assombrosos da sua história. Você conseguiu trazer o perdão, você conseguiu conquistar uma nação, não só grajauense, mas todos que acompanhavam a rede social, por aquele momento de força que você encontrou na dor. Como foi poder receber isso? Isso se deve a quem? A que essa situação? Então, nós estamos falando aí de 2017, né? Já se fazem 8 anos de todo aquele acontecido. E eu posso dizer que não criei meus filhos, né, para esperar uma situação daquela, né, sendo bem clara. Meus filhos foram criados, caminhando para a igreja. Nós somos ali do bairro da Rodoviária e as pessoas nos conhecem e acompanharam a nossa dinâmica familiar. E nós somos pegos naquela madrugada, né, com aquela situação tão desastrosa. Como vou dizer, aquilo é resultado, digamos assim, da violência doméstica, né? Eu sempre digo, eu não tinha contato com a realidade da violência doméstica, no sentido de que não vivi, né, essa prática no meu casamento, não vi isso dentro da casa de meus pais, de maneira nenhuma, mas eu me deparei com ela da forma mais cruel, Dejaci, que uma pessoa pode se deparar, porque minha filha, ela se casa e ela vai embora, né? Digamos assim, ela vai para Brasília, depois ela vai para Patos e o objetivo é estudar, né? É vencer, é melhorar. E é nessa perspectiva que os outros 2 vão também, né? Porque já tinha eles 2 lá, então os outros também vão acabar seguindo esse caminho, né? Depois vai a Damares, depois vai o Caleb. E a gente fica aqui, né? Como toda família sertaneja, a gente fica aqui cuidando
da parte financeira, cuidando da parte de apoio, esperando eles voltarem com suas vidas melhoradas, né? Essa era a nossa expectativa. Nasceu a nossa neta, Maria Laura, e nós achamos que aquilo tudo ia melhorar, que aqueles momentos difíceis iam passar e que eles iam superar toda e qualquer dificuldade, como tantas vezes a gente vê. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, naquela madrugada, meus filhos são duramente atacados, aonde ali nós vamos perder 2 filhos, aonde uma vai sobreviver por um milagre, foi um milagre que manteve, né, a vida da Damares. Ela não tinha força, ela não tinha estrutura suficiente, foi o Senhor. E eu sempre digo assim, o mesmo Deus que permitiu que 2 partissem, o mesmo Deus que permitiu que uma sobrevivesse, foi o mesmo Deus que sustentou não só a mim, mas ao meu esposo. Porque ele não está aqui e ele não é de muito aparecer. E também não é um homem de muitas palavras. Mas foi junto com ele, né? Nós 2 ali, como Deus quer que seja. Um homem ali com sua esposa. E ele foi naquele momento a nossa firmeza. E superamos pela bondade e pela misericórdia de Deus. Não superamos esquecendo. Não se esquece. Não superamos porque a vida voltou para o lugar, porque não volta. Não superamos porque a falta deles não é sentida todos os dias. Nós superamos porque uma sobreviveu. E a que sobreviveu precisa tanto de nós quanto a memória dos que se foram. E foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e não queria viver em prol do luto. A memória deles precisa ser guardada, resguardada. Eu sempre digo assim, enquanto eu viver, porque talvez você não tenha noção, mas eu acho que muitas mães que estão me ouvindo hoje sabem disso. É um medo que a gente tem de que nossos filhos que partiram sejam esquecidos. E acontece tanta coisa todo dia que faz com que as novidades vão chegando e a impressão que a gente tem é que ninguém lembra mais. Mas para o coração de uma mãe, isso não vai acontecer, porque eles vão ser guardados. E eu sempre digo, como você, mãe, deve também pensar e saber, enquanto eu tiver vida, ninguém tira eles de mim. Ninguém. Nem dor, nem tragédia, nem injustiça, nada poderá tirar o privilégio que eu tenho de ser mãe da Raabe e do Caleb. Então, a força, ela só pode vir de Deus. Não tem outra palavra, não tem outra explicação. Estou me estendendo um pouco, mas veja bem. Às vezes, quando acontece uma dificuldade em uma família, principalmente de morte, as pessoas acham que eu devo ir lá e que eu posso fazer alguma coisa, que a minha palavra pode ajudar de alguma maneira. E eu sei que é verdade, mas às vezes até hesito, nunca chego primeiro, porque penso assim, se Jesus não for, se Jesus não chegar lá, não há uma palavra que eu possa dizer que tire, que ajude naquele momento de dor. Então a primeira pessoa que tem que chegar lá é Jesus. E sim, ele chegando, a gente vai respirar, a gente vai se organizar e a gente vai perceber a importância do que ainda temos. Quando meu neto, o primeiro filho da Damares, nasceu, eu postei nas minhas redes sociais. Não é só sobre partida, também tem chegada. E isso faz a gente viver um dia depois do outro. Exatamente. Agora, você falou aí que estava se estendendo, mas eu quero dizer para você ficar à vontade, porque é isso que nós e a sociedade grajaúense precisa ouvir. O que eu disse para vocês no começo da programação, considero ela
Isso que eu falei, uma psicóloga, porque não tem como não se emocionar, eu aqui todo arrepiado e sentindo aqui quase as lágrimas vindo nos olhos com essa força, com esse modo dela dizer como superou tudo isso. E é dentro dessa mesma pergunta, Francisca, que eu volto a lhe indagar a questão do perdão sobre tudo isso que aconteceu. Você conseguiu perdoar, você conseguiu entregar para Deus, vive tranquila com relação ao seu coração no sentimento dessa tragédia? Uma pergunta bem... Mas, veja bem, não esperávamos, não estávamos preparados, nem eu, nem nenhum familiar e nem ninguém. Aconteceu, né? E naquele momento, eu, com a minha clareza aqui de fé, eu quero abrir meu coração para você, e talvez até tenha alguém que já tenha me visto passar e quis me fazer essa pergunta, mas bem, vou contar assim, um pouco mais detalhado, uma parte do que aconteceu naquele dia, antes até. Na minha vida de fé, Dejaci, nós temos o costume de orar, né? A oração para o cristão é o respiro da alma dele. E eu sabia que as coisas não estavam bem, tanto porque sou mãe, quanto porque já vinha conversando com ela sobre esse assunto. E eu me lembro que na quarta-feira, na quinta-feira, aliás, eu havia conversado com minha filha e ela havia me dito que a partir daquele dia ela ia sair de casa e ela ia para o apartamento dos meninos, né? Em um outro bairro, mais próximo da faculdade. E ela disse, olha mãe, estou saindo, agora eu vou, não volto mais. E aquilo me deixou muito preocupada, né? Eu fiquei muito triste, eu chorei bastante naquela noite. E ao amanhecer daquele dia, como diz a Bíblia, né, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então quero parafrasear esse versículo dizendo assim, a resposta veio pela manhã. E ao amanhecer daquele dia, eu tinha uma estratégia. Eu fiz uma campanha que durou 7 dias. Eu orava pela manhã, meio-dia e à noite. E eu cantava 7 hinos. Eu lia o texto bíblico e eu dobrava o meu joelho e apresentava a vida dela e a vida do esposo dela em oração. Isso durou 7 dias. Foi assim o direcionamento que Deus me deu. E note, ao fim daqueles 7 dias, o 7º dia, eu passei em Imperatriz com um casal de amigos, quero aqui mencionar o nome do Isaac Moraes e de sua esposa, a Vanúbia, que foram as pessoas que estiveram comigo ali naqueles momentos cruciais, né, daquele último dia ali. E eu, mesmo Imperatriz, né, naquela jornada, mas eu fiz conforme o propósito. Então eu chego em Grajaú à noite e eu já sei que meu esposo não vai chegar em casa naquela noite, porque ele já havia me dito que não vinha dormir em casa naquela noite. Então eu sabia que eu estava só. E ao chegar em casa, eu concluo aquela tarefa que Deus havia me dado. É o final, né, da minha campanha e eu vou cantar não 7, mas eu vou cantar 10 hinos. Porque eu entendo que eu posso ter errado em algum momento, eu posso ter me distraído um pouco e eu oferto a Deus 10 hinos. E eu falo com meus 3 filhos naquela noite, de forma tão casual, né? De forma tão rápida. Eu falo com todos eles porque eu quero ir dormir, eu estou bastante cansada e eu quero ir para a cama. E eu quero ter certeza de que todos estão bem. E eu oferto a Deus aquele trabalho e eu vou dormir. E quando eu acordo, eu sempre digo assim, Dejaci, meu mundo é outro. Minha vida nunca mais vai voltar para o lugar. Porque simplesmente eu passei ali uns 20 minutos sem nenhum filho. E é uma sensação que eu não sei explicar. Porque quando ele me liga e eu atendo o telefone, ele me diz que matou meus 3 filhos. Então não tenho nenhum.
E eu não caí, eu não desmaiei, eu não perdi o senso. Eu vou tentando entrar em contato, eu vou ligando para os outros, eu não acredito no que ele está me dizendo, eu acho sinceramente que ele está blefando, e eu vou me movendo e até que eu percebo que eu não vou conseguir ficar dentro de casa. E eu faço uma trajetória, né? Ali eu vou abrir meu portão, eu vou dobrar a esquina, eu vou para a casa da minha sogra, e só depois de uns 20 minutos é que um sobrinho meu consegue confirmar que a notícia é verdade. E só depois, mais tarde, eu vou receber um telefonema que diz que eu tenho 2 filhos mortos e um agonizando. Eu não sei quem está agonizando, eu não sei quem morreu, mas uma coisa eu sei. Eu sei o que significa a palavra agonizar, mas eu não entendi dessa forma. Eu entendi vivo. Você tem um vivo, foi assim que eu entendi. E é aí que eu me levanto, e é claro que eu vou me perguntar, para que foi a oração? O que foi que aconteceu? Eu acabei de fazer a campanha, como o Senhor me pediu, o que está acontecendo aqui? E eu vou ter um entendimento. A oração não era para que ele sobrevivesse, é para que eu e meu esposo e minha filha, ou seja, os sobreviventes, nos mantivéssemos de pé. Esse era o propósito, a natureza da oração era essa. É tanto que eu não desmaiei, eu não perdi o senso, mas vamos tratar do perdão, que é a pergunta que você me faz. Em nenhum momento, eu estive na mão daquele rapaz. Quando eu chego na casa de minha sogra e eu recebo aquele telefonema de alguém de Patos confirmando a tragédia e me dizendo que tem um vivo, eu entendo. Ele atacou. Não poderia matar. A vida e a morte está na mão do Senhor. Ele atacou meus filhos. Ele não teria o poder de tirar a vida deles. E então, eu nunca estive na mão daquele rapaz. Em nenhum momento. Então, ali, eu vou deixá-lo, vamos dizer assim, eu não tenho mais energia. Eu não tenho como perder meu tempo com ele. Porque eu tenho uma situação muito difícil. Meu marido vai chegar, precisa saber da notícia. Minha família toda vai ser notificada, minha vida nunca mais vai ser a mesma. E eu tenho uma neta para cuidar. Então, a gente vai, digamos assim, deixar isso de lado. Mas isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso é apenas um mecanismo da sua mente, a graça de Deus na sua vida, para você não sucumbir diante de tudo aquilo. E o tempo vai passar, Dejaci, o tempo vai passar e vai acontecer uma coisa, né? Depois que a gente traz a Damares, depois que a gente consegue trazer a Maria Laura para casa, vai acontecer uma coisa interessante. Um dia, a própria Maria Laura me pede ajuda para orar por ele. E aí eu começo a fazer um caminho de volta para tudo isso. Que lugar que eu vou ocupar? Como eu vou fazer? Como eu vou seguir? E a partir daquele momento, não na semana seguinte, não no mês seguinte, talvez 2, 3 anos depois, é que eu vou começar a orar por ele. Se perdoei, talvez nem eu sei dizer, mas uma coisa eu posso te afirmar: ele não está no comando da minha vida. Eu não tenho energia para dispensar com ele, porque entendo que dele Deus vai cuidar, Deus vai tomar conta.
Deus vai fazer a seu tempo, como Ele quiser fazer, como Ele desejar fazer. Isso não é um problema meu. O meu problema é ter perdido meus 2 filhos. E isso Ele não pode trazer de volta. Dito isso, não vivemos amargurados, não vivemos entristecidos. Pelo contrário, eu posso dizer com alegria, toda a minha casa funciona para a glória de Deus. Apesar da dor, apesar da dificuldade, nós seguimos. Todos nós seguimos para a glória de Deus. Muito bem, Francisca, muito esclarecedora a sua resposta com relação a isso, né? Então, não tem como a gente não ter a satisfação de poder estar aqui com você nessa conversa. Agora, deixando um pouco de lado a sua trajetória da sua família, nós vamos para as famílias grajaúenses. Você lida muito com filhos de famílias grajaúenses na escola. Como é a família grajaúense? Há momentos em que famílias de Grajaú já precisou da sua ajuda, já precisou de uma palestra da Francisca para poder equilibrar os filhos, equilibrar a família em si no meio de tanta violência, no meio de tanto desajustes? Bom, cada pai certamente tem sua ideia bem particular a esse respeito. Mas dizer assim, nós estamos há 22 anos, né, à frente de uma escola que é cristã, que é confessional, que prima por valores, né, que entende o ser humano como corpo, alma e espírito. E isso nos leva a uma preocupação além do letramento, além. Então, por conta dessa preocupação, é natural que essas famílias sejam chamadas a interagir com a escola e, consequentemente, comigo em dado momento, né? Então, existe sim essa troca, esse aconselhamento, essa amizade. A comunidade é pequena, né? Eu sempre digo isso. A comunidade não é tão grande assim. Então, o filho que está conosco como aluno, ele é o elo, né, dessa amizade, dessa confiança, porque tem uma coisa, Dejaci, que todo pai precisa entender, e os que estão conosco já sabem disso. Escola não é status. Você não escolhe uma escola para seu filho para manter um status. Você escolhe uma escola para seu filho baseada em seus princípios, valores e confiança. A natureza do nosso negócio é diferenciada. Tem uma mensalidade? Tem. Tem prestação de serviço? Tem. Mas a moeda mais forte da nossa convivência é a confiança. Caso contrário, teremos problema. E é nessa confiança que muitas vezes a gente chama sim, a gente convida sim, para alertar, para ajustar, para entender, né? Como é que está funcionando em casa, como está aqui, e juntos, né? Escola, família, direção, todos envolvidos no processo, encontrarem a melhor solução. Porque se tem uma coisa que não é possível, não vai dar certo, é você pensar assim: eu vou criar meus filhos sozinhos. Bom, essa é uma ideia que não vai funcionar muito bem, porque a gente vai precisar desses atores, né? Eu sempre digo, Deus entrega uma criança a 3 poderes. Primeiro poder, família. Segundo poder, igreja. Terceiro poder, escola. Esse tripé vai andar com essa criança até que ele saiba escolher entre o bem e o mal. E quando isso tudo está organizado, mesmo assim, não vai ser fácil. Veja, caro pai, cara mãe,
o que aconteceu na minha casa e na minha família. Então, não estou aqui trazendo uma receitinha pronta. Estou dizendo que você vai fazer tudo isso. E mesmo assim, você ainda tem que estar preparado para as adversidades que porventura venham a lhe encontrar nessa jornada. Mas você sabe disso. Estando todos juntos, falando a mesma língua, buscando o mesmo bem comum, diz a Bíblia, 2 é melhor que 1. Né? Por quê? Porque eu vejo de uma forma, você vê de outra, nós vamos ajustando o nosso pensamento, a nossa perspectiva, no conselho, na busca do entendimento, e quando a gente pensar que não, a gente chega do outro lado. E eu espero que de verdade, né, nesses vastos 22 anos, com certeza já ajudamos alguém. E com certeza já fomos ajudados também. Temos aprendido muito nessa jornada. Muito bom. Francisca, a outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte, porque foi de forma esclarecedora para você que nos acompanha neste momento, né? Esses esclarecimentos para os ajustes da família. Eu, como comunicador, apresentador de um jornal, dos noticiários, a gente vê o índice da violência, os jovens nas drogas, os jovens nos assaltos, matando, um desajuste completo. Então, quero lhe perguntar, criança na escola, da família para casa, para a escola e da escola para casa, aparelho celular na mão, tem uma influência no seu ponto de vista? O aparelho celular atrapalha? Algo que o pai venha a cometer dentro de casa num desajuste com a esposa, tipo a violência doméstica, atrapalha? O tão dito popular linguajar é casa de pai, escola de filho. Você acha que tudo isso vem atrapalhar para tornar aquela criança, num futuro, um adolescente no meio da violência? Com certeza, né? São muitos anos já de caminhada, tanto na comunidade cristã, quanto na comunidade escolar, digamos assim. E só para você ter uma noção, nós temos já recebido na nossa instituição escolar, digamos assim, nossos netos, porque quando uma criança passa por nós, lá nos idos de 2004, e agora ele traz o seu filho, eu considero um neto. É um neto da escola, né? Então isso é uma vivência muito ampla. Dá para você perceber muita coisa. E a gente estava até comentando aqui antes da entrevista começar que a escola de 20 anos atrás, ela era muito diferente da escola de hoje. Tudo mudou. Tudo mudou à nossa volta. E isso impacta a família, isso impacta a escola. Não tem como não ser assim. A sociedade como um todo é impactada. Só que nós também temos que entender uma coisa. Veja você, o crime não é de hoje. As drogas não são de hoje. A violência não é de hoje. É de tempos imemoriais. Imemoriais. Por quê? Porque biblicamente, digamos assim, o ser humano ele já é afetado, né, por esse mal chamado pecado. Já existe dentro de nós digamos assim, um chamado, uma tendência para aquilo que não é bom. Isso está claro. Então, não quero tratar aqui dizendo assim, hoje, não. Os seus telespectadores, com a vivência deles, sabem que problemas nós temos desde sempre. Mas cada coisa, digamos assim, cada mecanismo que vai chegando, vai servindo para um fim, ou para bem, ou para mal, né? Digamos assim. Então, hoje, nós vivemos nessa era magnífica, né? Quem diria que eu, que vi a primeira televisão em preto e branco, cheia de chuvisco,
que hoje eu seria entrevistada, né? Então, é isso. Os mecanismos que vão chegando, eles vão melhorando a nossa vida ou não. Eu sempre digo, Dejaci, não tem como, não tem volta. O celular não tem volta. Não existe mais um mundo, uma perspectiva de lugar de vivência sem o aparelho celular. Mas veja, o ideal seria que cada família pensasse por si só e não se deixasse levar. Talvez essa fosse a melhor solução. Em que idade o meu filho vai ter acesso a essa tela? Não era para o mercado decidir. Quem era para decidir isso era o pai, era a mãe. Olha, eu não acho que meu filho precise agora. Porque como é que essa decisão é tomada? Que hora que essa tela é entregue? Quem decidiu? Quem averiguou? Geralmente, a gente faz assim, a criança quer, e agora que todos somos ricos, porque há quem diga que não, mas eu digo que sim, né? A gente pensa, por que não? De mais a mais, às vezes a criança já está na escola ou ainda não, né? Porque se ela está na escola, ela vai dizer assim, olha, todo mundo tem. E já vai bater aquela tristeza no coração do pai, no coração da mãe, de pensar, quer dizer então que meu filho pode ser um excluído nesse sentido, e ele pode até ter um trauma, quem sabe. Então vou providenciar também para ele. Ou apenas ali no ciclo familiar mesmo, porque o primo já tem, porque a outra prima já tem. Ou seja, quem toma a decisão é meio que o mercado. E o mercado quer vender. O mercado quer vender o aparelho, o mercado quer vender a programação. E qual é o resultado de tudo isso? É uma felicidade, é um bônus imediato. Uma criança quieta. Que maravilha. Os pais que estão me ouvindo agora, eles sabem disso. Não é fácil ser o pai de hoje, porque é muito trabalho. A mãe também da mesma forma. Olhe, não é brinquedo não, né? Então você tem ali uma jornada de trabalho e você chega em casa, você já imaginou aquela criança quietinha, aquela criança ali comportadinha, com aquela tela na mão. Oh, é o sonho. Mas e a longo prazo, o que vai acontecer? Né? Quais são os desajustes que nós vamos colher desse bem-estar de hoje? Aonde eu digo assim, o meu filho não pode brincar na rua porque não pode mesmo. A gente sabe disso, você tratou aí da violência. Não pode mesmo, não é mais aquela criança de 20 anos atrás que podia brincar na rua. Hoje não pode. Mas será que a tela que ele tem, minha filha diz uma coisa e eu concordo com ela. Nós não deixaríamos nossos filhos 11 horas da noite em um beco escuro. Não deixaríamos. Mas entregamos a ele um celular. E ele tem o mundo nas mãos. Então, isso tem causado muitas dificuldades. Inclusive, dificuldades mesmo atitudinais. Né? Você pode ir em qualquer lugar, você pode, desde um consultório ao posto de saúde, você vai ver que a maioria, 90% dos pais, só tem um celular para acalmar uma criança. E quando você tirar o celular dela, ela vai se jogar no chão, ela vai bater a cabeça. Ela não consegue viver sem aquele estímulo. E lá na adolescência vai ser o quê? E lá na juventude vai ser o que nós ainda não sabemos, porque agora que nós estamos entrando nessa seara, né, de pessoas que lidam com essa tecnologia desde a infância. Mas eu posso dizer que realmente nós temos muito que pensar sobre isso. E sim, o pai, a vivência do pai, a vivência da mãe, o compromisso que eles têm com essa família constituída, o compromisso que eles têm com as instituições que hoje são tão batidas diariamente. Que instituições são essas? Eu me refiro aqui à igreja,
eu me refiro aqui à escola. São instituições que estão apanhando todos os dias, né? É uma campanha, digamos assim, de desmoralização. Mas sem essas instituições, a família é mais fraca. A família é mais suscetível a dificuldades. Então, o certo é que impacta sim. O jeito de um pai cuidar da sua esposa vai impactar no emocional de seus filhos. O jeito dessa esposa lidar com esse pai vai impactar nesse emocional. E eu finalizo essa parte, Dejaci, dizendo assim, olha, nós lutamos por muitas coisas hoje. Nossos filhos têm brinquedos maravilhosos, roupas extraordinárias, uma alimentação farta, viagens, muitas coisas. Mas o coração da criança só quer uma coisa: o pai e a mãe. É só isso que eles querem. Dê tudo que seu dinheiro puder comprar. E deixe a violência doméstica entrar dentro da sua casa. Briguem na frente deles. E veja como nenhum daqueles brinquedos vai suprir a carência daquelas crianças. Vai ter um coração batendo tão forte, tão acelerado. Vai ter um medo tão grande de perder, não os brinquedos, de perder o pai e a mãe. Então, é algo muito família, é algo muito antigo, antiquíssimo, na verdade. Mas tão novo, que o desajuste dela hoje impacta diretamente em todos os campos sociais. Muito bem, Francisca. Agora, essa questão da criança, você falava no celular e a criança quietinha. Isso foi até ótimo, essa resposta, porque eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso em casa. Às vezes eu chego, a irmã está ali com o filho no celular e o menino está ali, não consegue enxergar quem entra em casa, quem fala, porque está ali vidrado no aparelho celular. E às vezes eu digo, olha, esse celular nessa criança, dá um tempo, bota a criança para fazer outra coisa. Mas o argumento é esse que você falou. Não, mas se eu tirar o celular dele, ele vai bagunçar, ele vai chorar, não vai deixar eu trabalhar. Então, muitas vezes, para varrer a casa, para lavar uma louça, para lavar uma roupa, a mãe coloca a criança ali com o aparelho e ali, como você disse, tem um mundo nas mãos dele para ele andar observando. Mas é importante também que você, pai e mãe, observe qual o tipo de página, qual o tipo de site ou qualquer aquilo que o aparelho oferece que o filho está visitando. Tem que ser monitorado para depois, no futuro, a gente não ter problemas. Francisca, como se deve fazer? Porque nós estamos numa conversa de conselhos para ver se o pai e a mãe conseguem ali administrar de forma mais exemplar, melhor a sua família. Como se deve fazer, no seu ponto de vista, para que a criança não consiga dominar, tomar o fôlego do pai, o fôlego da mãe e ali gritar dentro de casa e depois chegar numa situação que pai e mãe não conseguem mais controlar? Olha, dura coisa. Dura coisa, porque a gente fala muito assim, quando a pessoa já viveu o tanto que eu vivi, é muito comum dizer assim, olha, lá no passado e tal, criança sempre foi criança, mas a chegada dos mecanismos, né, vai desenvolvendo tudo isso e vai potencializando, né, essa vivência, tanto no lar quanto fora do lar. Então, eu penso, Dejaci, assim, inclusive assistindo algumas de minhas palestras, você deve saber qual é a minha linha de pensamento. É assim, não é que seja possível ao pai e à mãe de hoje criar um filho como se fez lá no passado. Não
nem é necessário. Houve avanços tão maravilhosos, né? Na comunicação, no afeto, né? Avançamos muito em tudo isso, na escolarização. Não queremos aqui ser saudosistas e voltar atrás em tantos avanços já conquistados. Mas veja, eu sempre vou recorrer à Bíblia. Por quê? Porque veja, pai, veja, mãe, tudo fora disso se torna uma contenda de opiniões. A sua opinião, a minha opinião. E a Bíblia, ela serve como parâmetro para mim, para você, para todos aqueles que querem um bom andar nesta vida. Então, segundo a Bíblia, o pai, ele é o líder. Ele é o líder. Ele é o provedor. E ele recebe de Deus uma orientação. Ele tem que amar a sua esposa. A sua esposa. Não as, só uma. Isso é muito importante, né? Por que será que Deus, que fez o coração do homem, ordena agora que ele ame a sua esposa? É porque o coração do homem, ele é mais volúvel. Ele cabe mais gente, sabe? Para ele, meu Deus, por que eu não posso amar 2 ou 3? Que coração tão pequeno é esse? Então, Deus está exigindo do homem que ele ame essa esposa, né? E Deus está exigindo uma coisa da mulher: respeito. Por que será que Deus, que fez a mulher agora, está exigindo que ela respeite? É porque mulher é assim uma coisa maravilhosa, né? A gente vai, a gente quer resolver e a gente quer fazer, a gente é assim. Até porque, Dejaci, a gente é feito de um material geneticamente melhorado. Enquanto o homem é feito de barro, nós somos feitos de osso, de costela. Existe um cuidado maior, um zelo maior. Então, nós somos geneticamente melhorados, e isso está comprovado até mesmo nas nossas habilidades. Mas, com todo esse melhoramento, Deus exige que uma mulher respeite o seu marido. Essa é a base familiar, este homem e esta mulher. E aí vem os filhos. Qual é o local dos filhos? Aonde os filhos entram nessa dinâmica familiar criada por Deus? Esses filhos, eles são não só o complemento dessa felicidade, eles são a continuidade humana. Eles são isso. É tanto que a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. E esse valente é esse pai, que ele vai organizar essa situação familiar para que esses filhos sejam melhores do que ele. É muito comum. Todo pai pensa assim: eu não fiz isso, mas meu filho vai fazer. E nunca é um passo atrás, é sempre um passo na frente. Se ele não tem um ensino superior, ele quer que o filho dele tenha esse ensino superior. Se ele tem, ele quer que o filho dele tenha uma especialização, que o filho dele vá mais longe do que ele foi. Por quê? Porque esse filho é uma flecha. Agora, no mundo em que estamos vivendo, essas crianças, elas são protagonistas. Isso é maravilhoso, porque as crianças já estiveram em um lugar até mesmo de maus tratos. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós estamos dizendo. Mas agora que as crianças ascenderam a esse lugar de protagonismo, veja, por exemplo, as pesquisas comerciais que são feitas em nosso país, elas dizem que o poder de compra de uma família é determinado pelo querer da criança. Então, essa criança hoje, ela fala, ela tem voz, ela tem uma certa posição de comando. Algum problema disso? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa criança, ela precisa entender esses papéis de autoridade. Porque quando ela não entende a autoridade dos pais,
ela também não vai entender a autoridade da escola, a autoridade no trabalho, a hierarquia. E agora vai ter aqui um problema, porque eu falei nessa palavra famigerada, autoridade. Não se pode mais falar nela, porque agora, quando eu falo autoridade, as pessoas acham que eu estou me referindo a autoritarismo. Não é isso. A autoridade não foi constituída para machucar, para destruir, para afrontar. Pelo contrário, a autoridade foi constituída para nivelar os mecanismos ali existentes e organizá-los de maneira a que tudo funcione da melhor forma possível. Então, essa autoridade paterna, ela precisa ser exercida no seio familiar. O pai é a autoridade, a mãe é a autoridade. E o filho? O filho é o complemento dessa família e está sendo preparado para avançar. Está sendo preparado para ir mais longe. Mas precisa entender que nesse momento o papel dele é de obediência. Você sabe uma coisa que eu vejo muito? E cada um tem o seu pensamento, não estou aqui para dizer que sim ou que não, que certo ou que errado. Mas eu particularmente não concordo. Se uma criança vai bem na escola, eu acho que esse mérito tem que ser reconhecido, ela tem que ser parabenizada, mas ela não, ao meu ver, ela não precisa ser premiada. Ainda não. É porque nesse momento é o trabalho dela. Ela está apenas fazendo o trabalho dela. Ela é estudante e o estudante precisa ter um bom andamento, precisa ter boas notas. O pai está providenciando tudo isso, mesmo que não seja numa escola particular, mas numa escola pública. Tem uma logística acontecendo para que essa criança chegue lá. A família está participando de tudo isso. E quando ele se sai bem, ok, parabéns, mas dizer, se você passar de ano, você vai ganhar isso. Se você passar na prova, você vai ganhar aquilo. Aí eu já não sei mais se é tão benéfico assim. Mas cada família fique à vontade para decidir seus parâmetros. O que quero dizer com isso é que muito do que nós estamos vendo hoje é porque nós perdemos esses lugares. Então, quando é a criança que manda, veja como fica complicado. Nós temos outro dado. Todo pai, toda mãe sabe o que dizer. Mas será que sabe o que fazer? É muito comum em uma conversa você ver todo mundo falando tudo certinho, de acordo com a psicologia, de acordo com o especialista, mas às vezes não está se fazendo conforme a palavra que está sendo dita. Então eu acho assim, lá no passado, a minha geração, teve tão pouco, sabe? Teve tão poucos mecanismos, teve tanta falta, até mesmo de recurso, Dejaci. Mas as pessoas, os nossos pais, os nossos avós, fizeram um trabalho brilhante. Brilhante. Eu tenho certeza que a maioria deles está muito orgulhoso do trabalho feito. E não foi com moleza, não foi cedendo, foi fazendo o que precisava ser feito. Então, a criança precisa do abraço, a criança precisa da validação, ela precisa se sentir segura, mas faz parte da segurança. Não, você não pode e você não vai fazer. Não é hora e você sabe disso. Isso é um cuidado, é um zelo, é uma disciplina que até Deus tem para conosco. A Bíblia diz que Ele castiga aquele a quem Ele chama de filho. Imagine nós, se não vamos ter que ter cuidado com o andamento da nossa casa. Então, ame seu filho, cuide dele, dê a ele as coisas que você não teve, mas não estrague ele. Mantenha a sua posição. Você está no comando. No futuro, seu filho, entendendo isso, vai ser capaz de cuidar de você
e vai ser uma alegria e um contentamento. Filhos que não são cuidados com o sim e com o não, diz a Bíblia, se tornam uma vergonha para seus pais. Bem, olha só, Francisca, nós já completamos aqui o nosso tempo, né? A gente conversava nos bastidores que vamos conversar pouco, porque talvez não tenha muito o que sair, mas a gente completou 1 hora de programação. E antes de eu me despedir de você, antes de você deixar a sua mensagem final, eu quero dizer o seguinte, meu público, principalmente as mulheres, mães de família que estão nos acompanhando, porque isso aqui é mais interessado a vocês. Muitas vezes, a Francisca falou que hoje nós somos, no passado, né, e na atualidade de hoje, a gente somos ricos, mas eu digo assim, ricos mais ainda da graça de Deus. Porque a minha história também, ela foi baseada nos mesmos princípios seus. Nós fomos criados dentro de leis rígidas, de ensinamentos para não errar, para respeitar o próximo. A gente passou por dificuldade, um pai e uma mãe que trabalhou, que lutou, a gente passou fome, a gente chegou do interior numa cidade sem conhecer ninguém, passamos por várias dificuldades. Batalhei muito para chegar onde estou hoje, baseado em tudo que meu pai ensinou, respeitando todo mundo. E hoje, na atualidade, a gente já vê membros da família, já vê um sobrinho, já vê alguém já da geração que já quer entrar no mundo moderno para desestabilizar, desestruturar a família. É o que é o natural que o mundo oferece. Mas aqui, Francisca, eu quero dizer para você e para quem nos acompanha, eu sou muito de contestar algumas opiniões, algumas coisas. Mas pelo o saber, o conhecimento, eu quero perguntar a você, Grajaú. Gente, não tem como eu contestar uma pessoa tão cheia de conhecimentos dessa forma, a qual eu sou apaixonado pelo conhecimento dela, pelas palavras dela, do que esse esclarecimentos da Francisca. Eu não tenho como contestar, porque são apenas ensinamentos que vão trazer uma mudança de vida familiar. E eu sou muito fã de quem tem o ensinamento crístico, de quem tem a psicologia cristã para indicar o caminho. E você, Francisca, é esse exemplo para a sociedade grajaúense. É por isso que indiferente, né, independente das religiões, tem pessoas que dizem, não, eu sou evangélico, eu não vou assistir uma missa, eu não tenho como olhar um argumento espiritualista, porque não faz parte da linhagem de Deus. Tem aquele preconceito, aquela coisa. Nós estamos em religiões diferentes, mas o Deus que nós galgamos, o Cristo que nós buscamos, é o mesmo. Apenas caminhos diferentes. E aqui eu quero lhe dizer, como espiritualista, eu tenho uma grande admiração pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade, na sua pessoa, a forma que você se expressa, passa o recado para as famílias. Então, sem nenhum preconceito religioso, como eu disse, Deus, o mesmo centro das nossas vidas, mas eu tenho essa admiração, a minha família tem essa admiração pelos seus exemplos de religiosa, de mãe, seus exemplos para a sociedade grajaúense. E eu só tenho a agradecer por tudo que você tem oferecido para a sociedade. Você é o exemplo da mudança de vida de muitas famílias. Basta querer. Então eu quero aqui pedir que você deixe as suas considerações finais para nós darmos um ponto final na nossa programação de hoje. Bem, antes de tudo, um prazer, né? Fiquei até assim surpresa, né, com o convite, né, e preocupada também. Mas o meu desejo é sempre de cooperar, né? É sempre de contribuir. Se o que passei, se o que passamos servir e a forma como superamos e como nos movemos diante de tudo isso, poder ajudar alguém, então tem valido a pena, né, conversar, tem valido a pena esse momento, né, separar esse momento. E eu sempre digo,
né? Quando uma escola me convida, quando alguma, qualquer, né, que seja a parte da sociedade que me convide para uma palestra, precisa saber quem eu sou, precisa saber os fundamentos da minha fé, no que eu creio, precisa saber que Bíblia para mim é fundamento, precisa saber que Deus é meu Senhor e que eu creio na Bíblia como ela me orienta a crer. Essa é a minha maneira de fé. Então, se Bíblia não é um problema para você, então nós vamos poder andar juntos, né? Senão vamos ter nenhuma dificuldade. Então, dito isso, é gratidão, né? Agradecer o espaço a mim concedido e vindo aqui eu represento certamente a minha família, a minha amada família. Eu represento a igreja na qual eu congrego. Eu represento a escola para quem eu presto um serviço com muita devoção, considerando de fato que é uma missão de vida aqui. E eu venho dizer a todas as famílias grajauenses que a coisa mais importante que nós temos é exatamente esse núcleo familiar. E que uma família, ela é constituída não só de patrimônio, não só de trabalho laboral, ela é constituída de fé, ela é constituída de temor. Temor a um Deus que dá a vida e a um Deus que toma a vida. Ele é o dono de tudo, inclusive das nossas habilidades e da nossa família. Então, se tem uma mãe sofrendo, se tem um pai desanimado, eu insto com você neste momento, não se entregue olhando para você mesmo, porque somos fracos, somos limitados na nossa forma de ver, de fazer, de agir. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Existe um Deus no céu que quer te ajudar. Família não é algo feito pelo Congresso. Família não é uma instituição criada pela prefeitura, não é. Família é uma instituição criada por Deus, é divina. Deus criou e Deus quer cuidar. Então eu finalizo aqui a minha participação agradecendo ao Dejaci e dizendo: deixe Deus fazer por você o que você não pode fazer. Entregue a Ele a dor do seu coração, entregue a Ele a tristeza da sua alma e vença todos os dias para a glória dEle. Temos lutas, temos alegrias, temos partidas, temos chegada, mas para todos os dias, um Deus que sabe de tudo. E isso é o que me mantém de pé e é o que eu posso oferecer para você, né? Sabendo que Ele te conhece e Ele quer cuidar das suas necessidades todos os dias. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito bem, Francisca. Eu que agradeço, meu público grajauense, vocês que nos acompanharam, vocês puderam perceber, né? Aí os conselhos que, para mim também, eu vou continuar levando para a minha vida, porque são exemplos bons que nos trilha no caminho divino, de Cristo, de Deus a seguir. Então hoje eu estive com a nossa querida convidada especial, Francisca Romana, evangélica, que trouxe aí o seu saber, não só para nós, mas para todos vocês que nos acompanharam neste momento. Quero agradecer o carinho da audiência de todos vocês, dizer que hoje nós encerramos a nossa programação por aqui e nós voltamos no próximo episódio do Maranhão 360. Para você que me acompanhou, tchau, tchau, a gente se vê no próximo. Até lá.